Esporte também é inclusão e um grupo de corintianos vem promovendo essa integração desde 2022. Os autistas alvinegros são a primeira torcida organizada formada por torcedores com espectro no Brasil. Eles marcam presença em todos os jogos do Timão e ainda influenciam torcedores de outras equipes. O que Corinthians significa para você? Significa bom, pô, bom. Significa a paixão do clube. O time do povo, do bando de loucos, conhece muito bem o significado de inclusão. Eu frequento o estádio de futebol já desde 1995, há muito tempo. Eu não sabia do autismo, né? Sempre tive muita dificuldade de interação, essas coisas. Só que o futebol, o Corinthians, sempre foi uma paixão. Então eu fazia de tudo para estar envolvido nesse ambiente de futebol, de estádio. E os anos foram se passando e eu continuava frequentando o estádio com alguma dificuldade assim relacionada ao autismo. E em 2020 eu descobri o autismo, muito tarde, né? Tardiamente. E aí a gente teve essa ideia, eu e a Juliana, que também é autista. Nós tivemos essa ideia de confeccionar a faixa, que fica aqui no estádio todos os jogos. E daí surgiu o Autistas Alvinegros 2022, né? Então a gente está indo para 4 anos aí. O grupo Autistas Alvinegros foi criado pelo Rafael Lopes e pela Juliana Prado, com o objetivo de unir pessoas com transtorno do espectro autista por uma única paixão: o Corinthians. Hoje, o projeto é ainda mais do que isso. O grupo o Autista Alvinegro, não é focado só no Corinthians, né? Ele é focado no quê? Na mãe atípica, no beneficiado, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma família, né? Às vezes, o que acontece? Um pai pega um certo de medicamento, acaba não servindo ou acaba tendo que trocar, coloca no grupo, faz uma doação no qual aquela pessoa precisa fazer o uso do medicamento. Então, assim, ele é bem aberto para o pessoal que está ali participando, no caso, que faz parte do Autista Alvinegro. O Rafael Barreto é um dos membros deste grupo. Ele é pai do Rafinha, de 12 anos, que tem grau 3 de autismo e hiperfoco no timão. Um determinado período, foi em 2019, ele me pediu para vir no jogo, no qual ele não gostou de primeiro, né? Aí depois ele pegou um hiperfoco pelo Corinthians, ele começou a ver vídeo antigo, todo jogo que tem aqui na Neoquímica Arena ele pediu para vir. Aí a gente descobriu o Autista Alvinegro, se associou. Hoje eu vou te falar que nesse ano, se a gente faltou em 4 jogos aqui na Neoquímica Arena, foi muito. Ele acorda e dorme com o celular vendo vídeo do Corinthians. Aí ele começa a ver vídeo muito antigo. Você vê, eu vou te dar um exemplo. Recentemente ele olhou o primeiro campeão da Libertadores até o campeão de hoje, de 2025. Então hoje, se você perguntar para ele, tipo, não só Corinthians, o futebol, você pergunta para ele um ano, fala, ó, que ano que foi campeão tal time? Ele vai e fala para você. Só que assim, celular o dia inteiro. Os membros do grupo Autistas Alvinegros se reúnem e se encontram em jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. E os impactos positivos que isso pode gerar na vida de cada um deles ultrapassam o estádio. Todos nós, no geral, a gente tem essa vontade de pertencer, de fazer parte de um grupo, de estar dentro de um grupo, de ter amigos, de ter pessoas que pensam como nós, são parecidas com a gente. E para os autistas isso não é diferente. Para as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, ter um grupo é muito importante para essa sensação de pertencimento. E pensando nas famílias, você tem famílias que têm crianças ou adolescentes dentro do espectro do autismo e essas pessoas, as famílias, eu digo, têm vontade de ir assistir a um jogo de futebol, assistir uma partida de futebol e acabam não indo por questões sensoriais que esses filhos, filhas, parentes vão ter dificuldade de entrar dentro de um estádio. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que têm os mesmos desafios que eu tenho, eu me sinto compreendido, eu me sinto apoiado e talvez mais fortalecido e amparado para entrar em ambientes que de outra maneira eu não entraria. Ele, para se associar com as pessoas, ele já era um pouquinho mais difícil. Depois que ele veio a questão do Corinthians, a memória dele, sim, a memória não, a mente dele meio que abriu, entendeu? Então, assim, para ele aqui, tanto para ele como para as demais pessoas, é uma terapia, você entendeu? Ele vem para cá, ele se sente leve.
gosta, tem o prazer de estar aqui. Eu vou te dar um exemplo, ele às vezes para ir na padaria, fazer um lanche, fazer uma refeição, ele não tem o mesmo prazer de pegar e vir aqui na Neoquímica Arena. E você, quando você está com o pessoal aqui, você se sente em casa, você se sente mais seguro, te dá mais confiança? Sim. Dentro de um caldeirão de festas, fogos e gritos, a calmaria. O Espaço Terra, aqui dentro da Neoquímica Arena, é um ambiente todo projetado para pessoas com transtorno de espectro autista, especialmente para aquelas que têm mais sensibilidade ao barulho, já que aqui tem uma barreira acústica. O ambiente foi inaugurado em 2019 e é o primeiro espaço exclusivo para autistas dentro de um estádio no Brasil. Aqui eles ficam mais reclusos do barulho, mas nós temos a lateral aqui, que são arquibancadas, que aí eles têm direito tanto aqui a esse espaço, quanto na arquibancada eles têm a numeração no ingresso deles. E mesmo assim, mesmo eles não estando nesse setor, se tiver algum autista em outro setor, ele pode ser transferido para cá. Nós temos uma outra equipe que traz ele, ou mesmo os bombeiros, eles locomovem eles para cá. O Rafinha fica na arquibancada. Agora, você tá vendo aquela pessoinha ali brincando sem parar com o nosso microfone? É a Martina. E olha, ela já é figurinha carimbada por aqui no Espaço Terra. Sim, a minha filha, no caso dela, ela é muito agitada. Então, quando ela vê muita gente, ela quer interagir com todo mundo. Aí ela quer subir escada, descer escada, ela quer correr, ela quer se divertir, brincar. E isso acaba atrapalhando muito o foco dela e ela acaba se estressando muito. Então a gente fica nesse espaço porque aqui a gente tem um controle. E ela consegue ver o jogo, ela canta, popopó, ela se diverte. E aqui ela fica mais tranquila. A pequena de apenas 4 anos gostou de brincar de ser repórter, viu? Muita gente falando ao mesmo tempo perto dela deixa ela muito agitada. Falando. Ah, tá vendo? Vai rápido. Amor, deixa aqui, mamãe. Uma paixão que ultrapassa qualquer limite que tenta impor e pulsa no peito de quem tem que se superar a cada dia. Corinthians. De todas as formas e, excepcionalmente, com um pouco de cor também. Eu lembro que eu tive uma época ali em 2012, mais ou menos, não tinha o diagnóstico. Foi um período que eu estava muito triste, sabe? Quando você fica batido e hoje eu sei que era depressão. Tive uma depressão pesada naquela época e, assim, o Autistas Alvinegros, eu costumo dizer que ele salvou minha vida. Veio muito tempo depois, mas foi uma coisa que foi uma libertação para mim. Uma coisa que eu me sinto, assim, muito... Eu tenho muito prazer de falar que a gente tem o Autistas Alvinegros e a galera toda que abraçou nossa causa. Às vezes, dias de jogos que não seja Corinthians, eu acabo dormindo um pouco mais cedo. Ele faz questão de assistir e na minha cama me chamar para falar resultado, ele gosta muito de tirar sarro também, tá? Palmeiras perde, São Paulo perde, às vezes tem que dar uma segurada no freio dele, ele vê alguém com uma camisa na rua, ele quer falar tal, mas aí eu dou uma segurada. Mas a relação pai, filho, Rafinha, Rafa, Corinthians é maravilhoso. E para aqueles que acham que é pouco, tem muitos jeitos diferentes de sentir o que é viver por ti, Corinthians. Corinthians veio outra vencer. Corinthians veio outra vencer.